Olá, meu povo, Central Fiage de novo na área. Agora aqui comigo na mesa colorida vamos receber os juízes e professores Vinícius Paiva Galhardo, que é juiz de direito do TJ do Mato Grosso, interlocutor estratégico da área jurisdicional do Núcleo de Inteligência Artificial e é membro do Laboratório de Inovação do TJMT. Também conosco aqui, Dr. Rodrigo Terças, com E aberto, como nada o de terças. nordestino fala. Isso. Juiz, programador, engenheiro de prompts, membro do Comitê de Ética no uso de IA no âmbito do primeiro grau do Tribunal de Justiça do Maranhão e coordenador do sistema PJE do TJMA. Rapazes, sejam muito bem-vindos à Central Fiage, aqui à Mesa Colorida. É um prazer enorme receber vocês aqui durante esse festival de inovação, né, de inteligência artificial do judiciário. Em todos os episódios que a gente gravou até agora, eu estou ressaltando isso. Nós estamos reunindo aqui na SMAP durante 2 dias representantes do judiciário do país inteiro. Não é forma de falar, né? Todos os estados do Brasil estão representados aqui nesse nosso festival e óbvio que isso nos enche de orgulho e é maravilhoso ter vocês aqui para dividir esse momento com a gente. Ô, Mônica, eu quero agradecer, tá? Essa oportunidade. E o que você falou é uma verdade. Eu tenho visto aqui muitos amigos meus no tribunais do Brasil inteiro, de todas as áreas, da Justiça Estadual, Federal, Eleitoral, a Justiça do Trabalho. Então, todos aqui, o CNJ também presente, além de grandes amigos aí que vivem esse mundo, né, da inteligência artificial, e muitas das vezes é preciso a gente conversar, fazer um network para ver o que a gente consegue trazer de melhor para a população, trazer de melhor para o Poder Judiciário. E eu estou aqui super honrado também por estar presente aqui junto com meu amigo Vinícius lá do MT, o Maranhão e o MT. Primeiro começa com o M, né? Então, já são 2 tribunais que são extremamente muito amigos e que a gente compartilha muita tecnologia. Então, eu me sinto honrado, porque também é uma pessoa que eu sigo, que trabalha ali com inteligência artificial de forma responsável e inspiradora, né? Muito prazer estar contigo aqui, Vinícius. Prazer todo meu amigo. Primeiro, falar da honra, né? O prazer de estar aqui participando. A gente, com certeza, estava conversando com o Rodrigo agora antes, a gente está vivendo um momento de transformação, né? E muito legal, muito bonito o evento organizado pelo Tribunal aqui de Pernambuco, FIAGE, a reunião de todo mundo, todos os colegas que estão, de fato, envolvidos nesse momento de transformação, né? É tudo muito novo para todo mundo. Alguns colegas, como o Rodrigo, que já tem também a formação em programação. Então, é tudo muito novo e só existe um jeito da gente aprender, trocando informação, né? E eu acho que esse momento é muito apropriado para isso. Então, eu queria iniciar parabenizando o Tribunal pela organização desse evento. Nossa, como a gente ficou feliz com isso, você não faz ideia. Olha, os dois, além da atuação durante o Festival de IA do Judiciário, também vão ter um papel de extrema importância, especificamente aqui para a SMAP. Eles serão nossos professores, né, vão ministrar os módulos 2 e 3 de um programa chamado Atue, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas já posso adiantar, que é um programa de trilhas, né? É uma trilha de aprendizado, uma nova proposta pedagógica, né, apresentada aqui pela SMAP, que já está em prática, mas já a gente conversa sobre isso. Doutor Rodrigo Terças, com E aberto, vai ministrar uma oficina, não é isso? Sim. É hoje, com o tema Uso Inteligente e Seguro da IA. Eu não tenho como não perguntar qual é o caminho para isso, porque todas as vezes que a gente fala de IA, a gente tem essa coisa, mas e a segurança? Né? E qual é o caminho para a gente fazer isso? Olha, na verdade, eu estou nesta oficina. Hoje vai ser a segunda parte da oficina que se iniciou na data de ontem, na tarde de ontem, onde eu percebi que as pessoas, os participantes, ficaram super maravilhados, porque o que eu percebo sempre, Vinícius, é o medo. O medo de que a inteligência artificial ela vai alucinar, o medo de que a inteligência artificial vai trazer dados ali que são dados inverídicos e que vão trazer, e tratando da vida de pessoas, que é julgar processos, trazer um mal para o cidadão. Mas eu percebo que o que leva a isso, e aí é a sua pergunta, como utilizar a inteligência artificial de forma segura? Não tem outro caminho que não o conhecimento.
entender a inteligência artificial, entender como ela funciona, seus vieses, entender suas potencialidades, suas limitações, o que é preconizado pela Resolução 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça. Só o que acontece? Hoje você vê milhares de gurus na internet se fazendo passar por professores, tá? Que sequer utilizam isso na vida profissional ou na vida pessoal, não tem o conhecimento em si de como funciona a ferramenta, e aí é que mora o perigo. Como tem aquela musiquinha, é aí que mora o perigo. E por que mora o perigo aqui? É porque as pessoas se bitolam a querer conhecer ferramentas, ao invés de conhecer o que é a inteligência artificial. E quando você, de fato, aprende o que é inteligência, aí sim, você caminha no trilhar, como as trilhas de conhecimento, num trilhar seguro da IA. Porque, independente da ferramenta que for, você vai performar bem. E eu percebi, e todos esses cursos que eu tenho passado, que as pessoas sequer passaram da primeira fase da IA. Eu costumo classificar a IA em 4 fases, Vinícius. A primeira fase, que é conversar com a IA. A primeira fase inicial do chatbot, quando não tínhamos nem agentes de IA, nem assistentes. A segunda fase, que é a personalização da inteligência artificial. Ou seja, transformar aquela IA que é genérica para uma IA especialista da sua área de atuação. E você faz isso com o quê? Pré-configuração, assistentes virtuais e skills no cloud. A terceira fase, que já é a IA agêntica, onde te deixa de só buscar resultados, e partimos agora para quê? Partimos para tarefas, execução de tarefas. E eu sei que Vinícius tem muita gente de IA aí ajudando ele a trabalhar. E por fim, a IA programação. Qualquer cidadão hoje, se para um pouquinho para estudar, consegue programar, não é isso, Vinícius? Com toda certeza. A gente está passando um momento em que o aprendizado, a velocidade é absurda. Eu brinco que é a velocidade da luz. A gente programa hoje, você cria um workflow hoje do trabalho, daqui a 10 dias aquela ferramenta nem existe mais, ou já ficou ultrapassada. Então, o conhecimento, a forma segura de trabalhar, e a gente tem que lembrar do nosso papel dentro do Poder Judiciário, Resolução 615, como o Rodrigo disse, a gente precisa trabalhar de forma segura, de forma ética, e sempre lembrando que a inteligência artificial, é claro que ela é muito mais do que uma ferramenta, mas para a gente, ela é uma ferramenta de entregar a tutela jurisdicional de forma mais célere. Mas a gente precisa fazer isso sempre de forma segura. E aí que vem esse conhecimento que o Rodrigo disse que exige da gente, né? Eu não posso utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta que pensa por mim. Não é essa a tarefa dela. Eu brinco, Rodrigo, não sei se o Rodrigo concorda comigo, ela me auxilia muito mais na minha escrita. Eu costumo afirmar nos cursos que eu ministro, eu falo uma frase para chocar mesmo, para trazer uma reflexão, que eu acho que daqui a alguns anos, as gerações lá da frente vão olhar para trás, vão olhar para a gente e falar, olha que engraçadinho, eles escreviam. Isso, né? É isso. O Rodrigo estava dizendo agora, né, dos agentes dele, que ele tudo comando de voz. Eu vejo meu filho, por exemplo, eu tenho um filho que vai fazer 11 anos agora, e claro que eu já estou entupindo ele de informação de IA, ele não escreve, ele conversa com o Gemini no celular e dá todo tipo de comando dessa forma. Está adestrando a criança. Exato. Já, né? E nós, do Judiciário, a gente tem que entrar nesse mundo novo, sabendo que, na minha opinião, hoje é uma solução para a entrega jurisdicional de forma célere, de forma mais rápida, vamos assim dizer, mas a gente não pode perder sempre essa preocupação com o uso seguro, né? Como construir, tenho certeza que o Rodrigo já a gente vai falar sobre isso, e para isso as trilhas, né, de conhecimento aqui do tribunal, como construir isso de forma segura, como não usar um conhecimento que a gente chama de conhecimento parametrizado, um conhecimento que já vem pronto, que eu nem sei quem colocou esse conhecimento lá. Como que eu vou criar o meu conhecimento, como que eu vou ligar este conhecimento, eu chamo de cérebro digital, como que eu vou ligar o meu cérebro digital na minha inteligência artificial para que ela simplesmente agilize o meu trabalho. Né? Eu acho que essa é a forma mais ética, a forma mais segura de utilização. E aí o nosso papel, e aí surge o evento aqui, o FIAGE, é justamente aqui, a gente conversando, trocando informação, vendo como que um colega faz, como que o outro faz, eu posso melhorar o meu aqui, posso melhorar o meu ali, e com isso, quem ganha sempre é o jurisdicionado. Né? Eu acho massa esse lance da gente entender o que é que os outros estão fazendo, o que já fizeram, o que já evoluíram, porque você fala, peraí, eu tô trabalhando, né, tô desenvolvendo aqui, gastando um tempo, uma energia, para trabalhar num negócio que já está pronto aqui. E se a gente der as mãos, se a gente troca, eu posso ir para o próximo passo.
né, e a gente conseguir alcançar essa tão desejada celeridade com segurança, né? E aí entra no outro ponto, que é o lance da ética, né? Como é que a gente aborda, né? Como é que a gente traz a ética para essa busca, né? Para esse estudo, para essa educação? Tá. Tratando de ética, a gente precisa ter a concepção de que a inteligência artificial, na verdade, ela é uma potencializadora de nossas qualidades. Eu sempre, até quando eu autógrafo um livro, né, para fazer um autógrafo para alguém, eu sempre costumo falar assim, que a inteligência artificial potencialize todas as suas qualidades. Esse é o meu desejo. Então, a gente tem que compreender que ela é uma potencializadora, é uma ferramenta que vai permitir que eu agilize e faça um processamento maior daquilo que eu tenho de mais importante, que é a minha inteligência. A ética parte muito para isso, ou seja, eu vejo alguns usuários que não querem ser substituídos, Vinícius, mas eles mesmos se fazem substituir. Quando eu vou para a inteligência artificial e boto simplesmente julgue para mim, eu vou para a inteligência artificial e faça isso para mim, sem ter um trabalho de base, ou seja, utilizando ela como a minha substituta, eu firo a ética. Eu firo porque eu não sei qual viés que vai vir. Inteligência artificial, pessoal, é pura preditividade. Quando eu digo assim, julgue para mim, eu estou colocando a vida daquele cidadão, seja ele uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, mas eu estou colocando a vida daquele cidadão num jogo de roleta russa de probabilidades da inteligência artificial. Porque ela pode vir por uma sentença pela condenação, pela absolvição, ou se tiver mais de um crime, por uma parcial condenação. E isso acaba atraindo um problema muito sério, porque é da condição humana. A condição humana, o ser humano, de regra, ele tem um pouco de preguiça, né, ali dentro dele. Ele se convence, porque a IA escreve muito bem, ela não é mais inteligência. Aí aqui fique bem claro, inteligência, na minha concepção, não é inteligente. Ela não tem mais inteligência que o ser humano, ela tem mais conhecimento. É diferente. Conhecimento não é igual a inteligência. Tá? Mas só que essa base de conhecimento que é alta, ela é convincente. E a pessoa, por preguiça, assina aquela sentença, por exemplo, e a pessoa é condenada sem uma visão humana, mas uma visão puramente de máquina. Então, na minha concepção, a ética está muito imbuída disso, da pessoa querer se substituir, mesmo não querendo ser substituída. Ela se permitir se substituir, isso, né? Eu acho que tem muito também, Rodrigo, com o seguinte, outra coisa também que eu gosto sempre de falar nos cursos, a primeira coisa que eu gosto de começar é o que não é a inteligência artificial. Porque hoje há um mito, e eu acho esse mito bem engraçado, né? Que as pessoas têm um medo assim, será que eu vou ser substituído? Nossa, eu falo, essa é a minha próxima pergunta. A gente não pode ter esse medo, né? É impossível a gente ser substituído por qualquer coisa que seja, a não ser por outro humano. Então eu vou ser substituído, sim, não por uma inteligência artificial. Eu vou ser substituído por um humano que domina a inteligência artificial. Porque a gente precisa, dentro do setor público, em qualquer setor, a gente precisa também de um tempo razoável de entrega de um resultado. E quem domina a inteligência artificial hoje, a gente sabe disso. Tarefas que eu levava há um ano, 10, 15, 20 minutos para fazer a extração de dados de uma petição inicial, por exemplo, hoje com inteligência artificial não dá tempo nem de tomar um café. Já está ali os dados. E a partir do momento que os dados estão ali, aí vem uma outra preocupação ética que é muito forte, que eu me preocupo muito, o conhecimento jurídico, quem tem é o usuário, sou eu. A inteligência artificial, ela faz para mim essa tarefa de extração desses dados do processo, a partir do momento que eu sei todos esses dados, sou eu quem vai dizer para a IA o que fazer a partir desses dados extraídos. É claro que hoje nós temos, por exemplo, quantos, Rodrigo, precedentes vinculantes, que somos, enquanto juízes de primeiro grau, somos vinculados. Mais de 1000 precedentes. É humanamente impossível conhecer esses. A gente conhece, mas é humanamente impossível. Não memoriza os 1000, são mais, né? A inteligência artificial hoje eu posso, com o auxílio, usá-la para isso. Eu tenho o meu banco de precedentes, ela vai extrair esses dados e vai alertar o magistrado. Olha, parece que eu tenho 4, 5 precedentes aqui vinculantes. É isso mesmo? E é o magistrado que vai dizer, é o usuário que vai dizer. Então, o uso ético, o uso seguro, Mônica, eu acho que passa muito por isso. Entender o que não é a inteligência artificial.
O Rodrigo falou uma coisa bem interessante do jogo de probabilidade, é isso. A inteligência artificial ela vai sempre te dar a resposta do que ordinariamente acontece. E no direito a gente sabe que a regra não é essa. O desembargador Saboy, ele fala uma coisa que é bem interessante, que ele diz assim, ó, quer ver como é fácil entender? Como o nosso cérebro, como ela pensa, e ela vai errar sempre, e a gente também vai. Se a gente não pensar muito e eu te perguntar assim, o céu é azul, a grama é? Quem te garante? Você viu a grama? A grama está queimada? Nevou antes? Em que parte do mundo que está essa grama? A inteligência artificial vai te responder. Se você não der para ela o contexto, se você não explicar para ela, e aqui vem a preocupação ética, o contexto, ela vai te responder verde. E aí, como disse o Rodrigo, se o usuário não está preparado, ele vai assinar. E a grama não pode ser que não seja verde. Pode não ser, né? Exatamente, pode não ser verde, exato. Em todos os episódios que a gente gravou até agora aqui na Central Fiage, esse temor apareceu, né? Será que eu vou ser substituído? Né? O que é que eu tenho que fazer para não ser substituído? Aprender. O senhor já tinha me dito aqui, né? Aprender. A chave é o conhecimento. Eu acho que existe, até pergunto ao Rodrigo se ele concorda com isso, eu acho que o futuro de emprego, aí falando sobre isso, né, de não ser substituído, parece simples, mas não é. O que vai sobrar para a gente no futuro? Ideias. Quem tem boas ideias parece simples, mas não é. E sabe desenvolver essas ideias, o que a inteligência artificial potencializa, né, o que eu demorava antes, talvez, 1 ano para colocar em prática, com a inteligência artificial, arrisco dizer, talvez em horas. Né? Mas o principal, que eu brinco sempre, eu tento desenvolver isso sempre nas pessoas que estão comigo, e de novo vou falar do meu filho, né? Sempre do meu filho. Ideias. Né? Esses dias, de novo falando dele, ele estava fazendo uma redação e preguiçoso, cansado da noite, ele falou assim, pai, vou jogar aqui no Gemini e vou pedir ideias. Eu falei, só isso que você não pode fazer. Você tem que dar para ele a ideia, desenvolver e ele vai te ajudar. Agora, se você terceirizar a ideia, aí o seu futuro acabou, né? insucesso, com certeza. Isso. Essa aí é a ação humana, né? Então, a ação humana, ela não pode ser delegável. Então, assim, se o caráter cognitivo, ele pertence ao ser humano, ele não pertence à máquina. A máquina, ela tem a capacidade de processamento, tá? Eu até costumo falar muito que quando eu construo assistentes ou construo alguns tipos de agente, eu sempre costumo criar sempre 2 etapas. Uma etapa que vem ali um relatório técnico, onde nós temos a extração dos dados, enxergar. Esse é o grande. Eu vou te dar uma dica de engenheiro, que eu sei que tu és também. A grande dica é tu falar para a IA te mostrar o que ela está enxergando. Tá? Veja só uma coisa. Como é que eu vejo as pessoas utilizando IA? Olha, Rodrigo, eu li o processo, entendi o processo. Ok. Coloquei na IA e pedi, quero uma sentença de procedência. Aí eu falei para vocês, me pede uma sentença de procedência aí, Mônica. Me faça uma sentença aí, Mônica. Rodrigo, me faça. Aí Mônica vira, Rodrigo, me dá uma sentença. Tá aqui a sentença, Mônica, procedência. Eu te dou 1000 sentenças de procedência. A IA é capaz de fazer isso. Por quê? Porque tu sabe o que viu no processo, mas tu não sabe se a IA viu o que você viu. Então, uma grande dica de engenharia é você pedir para a inteligência artificial te extrair os dados, mostrar o que ela viu para chegar a uma conclusão. Nessa conclusão, tu traça o caminho do próprio relatório. Me dê uma conformidade legal, para tu entender qual é o processamento de dados dela que está levando aquele posicionamento jurídico. Qual caminho ela seguiu para chegar naquela resposta? Isso, uma conformidade documental, uma conformidade legal e uma conclusão opinativa. Uma opinião ou caminhos a serem seguidos. E aí sempre nos meus relatórios, ele para assim, ele estopa. Eu crio uma que nós chamamos hoje, gente, de fricção. Tema esse está sendo debatido muito no STJ, eles estão regulamentando a questão dos prompt injections lá em cima. Então, na fricção, são freios, barreiras para impedir que o usuário delegue tudo a IA. Então, eu crio uma fricção no sentido de que, ei, Rodrigo, está aqui o relatório, você concorda com ele? Eu posso minutar? Em qual sentido? Se você não concorda, você quer que eu faça de uma outra forma ou reanalise algum documento que eu passei por cima? Então, você cria interações com a IA para que force o usuário a estar sempre na frente do comando. Tá? Então, esse é o caminho.
Tá? Esse é o caminho. E isso, a pessoa que aprende isso, Internaliza isso, ela né? mantém uma longevidade na área de trabalho. E aí, o que o Vinícius falou sobre o filho dele, meus filhos também, eu tenho a Júlia de 13, o Eduardo de 7, todos usam IA. Inclusive, o Eduardo fala, papai, eu não quero esse Gemini, não, eu quero o Claude da Júlia. Né? Há 7 anos, né? Já está esperto. Já tá esperto. Então, assim, mas você tenta internalizar isso, internalizar que a IA, ela vai te processar aquilo que você tem que decidir. Exato. Tá? E forçar essa enxergar isso é importante. E essa forma de utilização que o Rodrigo trouxe para a gente, Rodrigo, eu entendo que é a única possível dentro do judiciário. Aliás, aqui a gente tem que elogiar a Resolução 615, Sim, que a Resolução 615 do Conselho Nacional de Justiça, ela traz isso de forma explícita, né? Eu não posso delegar para a inteligência artificial a resposta. Eu não posso jogar para ela um processo e dizer, me dê uma sentença de procedência ou de improcedência. Eu não posso fazer isso. Então, lá no nosso tribunal, no Mato Grosso, a gente desenvolveu o nosso curso lá para os colegas. O nosso prompt também é feito assim. São prompts em etapas. Né? Então, tem a primeira etapa de extração de dados. A segunda etapa, a gente consegue hoje com as skills. Eu posso, por exemplo, veja que facilidade hoje eu consigo fazer. Eu faço uma extração de dados, valido esses dados. Numa segunda etapa, a própria inteligência artificial vai revirar o meu banco de jurisprudência e vai me dizer, possivelmente eu tenho esses 4 casos aqui que se adequam. Aí eu valido. Depois ela vai nos meus modelos decisórios e me diz quais ali são possivelmente aplicáveis. E eu valido. E somente por último, numa quarta, quinta etapa, é que ela vai me apresentar uma resposta final. Hoje, há 1 ano, a gente fazia isso passo a passo. Hoje a gente também faz passo a passo. Mas hoje a gente tem os multiagentes. Praticamente imperceptível. Né? Praticamente imperceptível, mas tudo é validado. Isso. Só que é engraçado isso aí, Vinícius. O pessoal fala, Rodrigo, tu disse que faz tudo isso e cadê isso acontecendo? Abra o pensamento da IA. Toda vez que você toma a execução para IA, vai aparecer dela pensando. Só que ela fica fechadinha, minimizada. Você estender, você vê ela pensando, buscando no banco, fazendo isso, fazendo comparação. Então você vê a IA realmente naquela atividade dela que é importante de processamento de pensamento. E quando você para ter essa curiosidade, você entende como ela funciona. Eu falei isso ontem, aliás, fica essa dica aqui. Isso que o Rodrigo falou, eu acho que é a maior dica. Quer entender como ela pensa? Abre esse processamento enquanto ela está pensando e vai acompanhando, porque ela mostra o que está fazendo. E aí você consegue, inclusive, ver, é claro que depois, dentro da programação de prompt que a gente faz, dentro da engenharia de prompt, a gente tem isso, mas é muito interessante como que a gente aprende vendo esse momento dela ali, buscando tudo que você mandou fazer. Eu já agarrei essa dica, vou ter essa curiosidade. Senhores, especificamente falando do tribunal, né? Dos tribunais. O que é que um tribunal precisa fazer hoje em dia para estar preparado? Eu tinha até colocado aqui para os próximos 5 anos de transformação tecnológica, mas eu acho que eu posso ir para menos, para os próximos 3 anos de transformação tecnológica. Tá. A primeira parte já comentamos bastante, que é ter um conhecimento, um letramento digital. Tá? Isso inclusive é requisito do CNJ para que os tribunais, os magistrados e os servidores possam contratar uma inteligência artificial, até mesmo de forma particular. Então, tem que investir, tá? Muito em conhecimento, muito em letramento dos servidores e dos magistrados. E eu percebo que a gente ainda está muito carente aqui nisso. Aqui pelos corredores, né, Vinícius? Sim. A gente conversa, ou então fala pequena. Agora mesmo, na palestra do Dante, do Renan, alguém aqui ainda está respondendo um e-mail, né? Ou seja, você vê que as pessoas não estão usando o que a gente chama de a utilização mais superficial da IA, o mais básico. Há muito desconhecimento da ferramenta, não obstante, nós estejamos no ano 2026 e a IA já está aí de forma democrática desde o início de 2024. Né? Então, as pessoas precisam aprender, então tem que haver esse investimento. Investimento em tecnologia, investimento em segurança de dados, né? Talvez para trabalhar de uma forma institucional, uma contratação de uma nuvem para que você possa rodar os processos dentro, né? Para que não haja o vazamento, o suposto vazamento de dados, que também eu tenho um pouco de aversão da teoria do caos, viu, Vinícius? Não sei se você concorda comigo.
Estou com medo de botar um processo na inteligência artificial. Eu passo muito por isso lá como coordenador do PJE. Tá vazando dados do PJE. Aí eu vou olhar, não tem vazamento de dados. Aí eu vou fazer investigação profunda, o cara manda um processo segredo nível 5, que era a tua competência, organização criminosa, pelo WhatsApp. A pessoa não tem medo da inteligência artificial, mas coloca um processo gravíssimo pelo WhatsApp. Né? Coloca num drive aí qualquer, deixa aberto na máquina. Não, qualquer vazamento, qualquer informação, para mim, e sempre vai ser isso, é sempre culpa do humano. Ou porque ele vacilou, ou porque algum malvado veio e fez alguma maldade. Mas percebam, e não obstante a isso, os tribunais têm que investir também em segurança. Né? Afinal de contas, são dados, muitas das vezes, muito sensíveis, dados ali com processos, para mim, um dos piores, crimes de abuso sexual e tal. Você tem que preservar a vida da vítima, não deixar aquele histórico para quando ela fosse formar, não ter mais aquela lembrança muito ruim daquela época, não ficar revivendo isso a vida dela toda. Então, claro, temos que ter esses cuidados. Eu acho que o caminho é esse: investimento em conhecimento, investimento em segurança e, o principal, que eu talvez concorde comigo, nossas mesas diretoras têm que parar de ter medo de utilizar IA. Eu costumo falar, é uma frase que eu sempre digo, não tenha medo da inteligência artificial. Tenha medo, Mônica, de você na frente da inteligência artificial se você não sabe conversar com ela. Então, os tribunais precisam compreender isso. Não sei se você concorda comigo nisso. Concordo plenamente. Uma última turma que eu tive o prazer lá de participar, como professor, uma colega magistrada, no final, ela chegou e ela disse assim: eu cheguei aqui cheio de preconceito. Achei que isso não fosse servir para nada e eu estou saindo daqui maravilhado. Ela disse uma frase que me impactou muito, que foi algo assim: não se trata de uma era de mudança, mas de uma mudança de era. Isso. E é isso. É isso. A velocidade agora, a gente não sabe dizer o que vai ser no final do ano. A gente não sabe dizer o que a gente vai estar fazendo daqui a 5 anos. Né? A velocidade é muito. O que se pode fazer, eu acho? O que os tribunais devem se preocupar. O que eu me preocupo, né? É mudança de cultura, mudança de pensamento. Né? Eu brinco assim, hoje você contrataria alguém para trabalhar com você. Rodrigo, por exemplo, contrataria um assessor, alguém para trabalhar no gabinete, que vira para você e fala assim: conheço tudo de direito. E realmente conhece, sabe tudo de direito. Mas ele diz assim: só uso máquina de escrever. Não vai ser contratado, não tem como mais. Talvez, no final desse ano, quem não estiver preocupado, quem não investiu em conhecimento do mínimo de letramento digital, de inteligência artificial, vai estar passando por esse problema também. Né? Eu não tenho dúvida que daqui a pouco os concursos de ingresso em cargo público vai exigir um mínimo. E quando eu estou dizendo um mínimo, esse mínimo deve ser um pouquinho mais profundo, de conhecimento de inteligência artificial. Porque os tribunais, o setor público em geral, não vai poder mais, daqui a pouquinho, daqui a 2, 3, 4 anos talvez, perder tanto tempo para capacitar a pessoa. Vai passar a ser uma exigência, além do conhecimento jurídico, um conhecimento mínimo para a pessoa já chegar, simplesmente ter que aprender a usar o sistema. Quando a gente ingressa, eu vou aprender a usar o PJE, vou aprender a usar o EPROC. Não, você vai aprender a nossa inteligência artificial. No nosso caso, lá no TJ Mato Grosso, a gente tem a Alexa. Então, o medo que eu acho, o alerta que fica, Rodrigo, é o seguinte: não tenha medo de errar. Tenha medo de demorar muito para errar. Erre rápido. Para aprender logo, né? Para aprender rápido e corrigir logo. É isso. Na verdade, o erro faz parte do crescimento. Né? Eu brinco muito sobre isso, e é realmente uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, que é o pessoal fica morrendo de medo das alucinações. Aí eu brinco assim: uai, você não alucina, não? Olha o embargo de declaração chegando toda hora, a gente alucina o tempo todo. É claro, eu não posso alucinar de má fé, mas a alucinação do erro, vem a questão do prompt injection, né, da má fé e do que é má fé. Claro que o prompt injection é um procedimento, um agir de forma de má fé, mas a questão do erro é essa. Eu vejo assim, errar de forma rápida para a gente corrigir e continuar esse processo. Mas quem não evoluir nesse conhecimento vai ficar para trás. Não tem, eu não me imagino mais trabalhar sem inteligência artificial. Para reforçar o que você está falando, o próprio Conselho Nacional de Justiça já regulamentou, né, que para o vitaliciamento de magistrados tem que ter conhecimento tecnológico. Exato. E quando eu falo de conhecimento tecnológico, claro que lá no meio está embutida a inteligência artificial. É em tudo que é tecnológico. Já está isso parametrizado pelo CNJ. Já tem notícias já de tribunais que estão exigindo
também, eu vi o Ministério Público, concurso público, exigindo também conhecimento de IA. Tá? Então, o que o colega Vinícius falou é o caminho, não tem para onde correr. No início desse episódio, na apresentação dele, eu falei aqui sobre a nossa trilha de aprendizado. Quando eu falo nossa, é nossa mesmo aqui, da SMAP, do TJPE. E eu vou ler aqui para vocês o texto base dessa nova proposta pedagógica. O programa chama Atue. O programa é estruturado em 3 pilares: aprender, transformar e executar. Aprender é o começo de tudo. Explicação de conceitos, fundamentos, referências, sempre de forma conectada à realidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O segundo é transformar. Transformar é ir além. Reflexão crítica sobre a parte prática, redesenhando processos, experimentando novas abordagens que provoquem mudanças concretas na construção do seu conhecimento. Terceira etapa é executar. Executar é fazer acontecer. Através dessas melhorias, gerar resultados reais nas unidades judiciais e administrativas do TJPE. Então, para a gente percorrer essa trajetória, o Atue está estruturado em trilhas, ciclos e módulos. A primeira trilha de A está em andamento aqui no tribunal, a gente já está, acho que na 12ª turma, né, para a gente letrar. Eu acho que a palavra é perfeita, né? Letramento é o mesmo, quesinho né? do CNJ, letramento. Acho que é isso mesmo, estamos na 12ª turma aqui, e os senhores vão atuar junto conosco aqui nos próximos módulos, né? Então, desde já fico aqui ansiosa para ver vocês também já dando aula aqui para os nossos magistrados, magistradas, servidores e servidoras, né? O que é que o corpo de juízes e juízas, servidores e servidoras do TJPE podem esperar dos próximos módulos? E outra, assim, o que é que vocês acham desse modelo mesmo, né, de trilha? Tá. Eu acho que a trilha em si é excelente. Eu incluiria aí na parte da trilha, talvez, no segundo momento do módulo, vocês colocarem ali uma parte de telemetria, né? Os tribunais esquecem de fazer isso. O meu tribunal esqueceu quando a gente implantou IA. Façam isso. Pega o espelho, pega a foto de como está, para vocês compararem no futuro como estará. Tá? Vocês terem essa telemetria para mostrar, porque isso também incentiva as pessoas a quererem aprender. Quando a gente vê o resultado mesmo, né, no dia a dia. E muitas das vezes a gente esquece de fazer isso. Né? Eu costumo fazer isso na minha unidade jurisdicional, né? E os servidores, eles acompanham a evolução deles. Então, eles mesmos eles criam motivação, né, para permanecer ali, né, em evolução, mantendo essa disciplina. Então, assim, a questão da trilha, perfeita. Eu acho que é isso mesmo. Você vai aprender, você vai executar, né? E ali na frente vai avançar muito mais. Então, tá perfeito. Quanto o que eles podem esperar, pode esperar bastante conhecimento, e o que é diferente em relação a mim, aqui vai estar comigo também o professor Damo, lá de São Luís, que também é juiz, trabalha comigo letrando, e ao Vinícius, que eu já conheço também, que vão ter o conhecimento, mas o conhecimento também de forma muito prática, um conhecimento onde ele vai ver a IA sendo utilizada dentro da aplicação do direito, dentro da aplicação da atividade que ele está inserido, né? Mas eu tenho o pessoal do administrativo também, tá? Tem o pessoal que faz contas também, ou seja, é um letramento digital que você vem do zero, que está passando por isso do zero, de como funciona a IA, e isso é inegociável. Expliquei isso no começo aqui do podcast. Sem saber como a IA funciona, não adianta aprender ferramenta, não adianta. Então, vai aprender como ela funciona, vai aprender a performar conosco, vai aprender engenharia de prompt. Eu vou transformar, junto com o Vinícius, junto com o Damos e quem mais aqui aparecer, vamos transformar esses profissionais do TJPE em todos engenheiros de prompts. Uau! Tá? Então, e digo mais, vamos avançar. Eu até costumo chamar, né, meus alunos do curso online de meus engenheiros e minhas engenheiras de prompts efetivos e blindados contra a alucinação. Mas eles já evoluíram, viu, Vinícius? Eu hoje chamo eles, todos os meus alunos aí da Nova Prática Jurídica, de meus programadores e minhas programadoras de inteligência artificial aplicada ao direito. E quem sabe aqui, meus queridos juízes, juízas, servidores e servidoras aqui do TJPE,
vocês também não serão meus futuros programadores e programadoras com inteligência artificial. Esse é o desafio. Com toda certeza serão, né? É um caminho sem volta. Eu acho o projeto de vocês fantástico. Eu acho que esse é o caminho, né? Essa estrutura do conhecimento básico, um conhecimento intermediário, um conhecimento avançado. Acho que isso funciona muito bem. Aliás, estava ouvindo o Rodrigo aqui, já estava pensando, Rodrigo, lá no TJ Mato Grosso, a gente tem lá o que a gente chama de diálogo digital, que é um evento mensal que a gente faz com especialistas. Já estou te convidando aqui ao vivo para não ter como falar não, para participar do próximo lá com a gente. Confirmado aqui, já está gravada a confirmação. Participar com a gente lá. Aliás, um colega aqui do TJ Pernambuco participou com a gente no final do ano passado, um fera também de inteligência artificial, Dr. Diógenes, participou com a gente lá desse programa. Então, o caminho é esse. Qual é a nossa ideia com esse curso mais avançado aqui? É justamente o que o Rodrigo trouxe, né? É preparar já no nível 3 do curso, dos módulos, todo mundo para entender, e o Rodrigo faz isso como ninguém, engenharia de prompt, e a gente tentar dar ainda mais um passo, né, de construir conteúdo a ser consumido pela IA. Porque hoje não basta, né, Rodrigo, a engenharia de prompt. Isso. A engenharia de prompt é o comando que você vai dar. Mas esse comando vai ser aplicado em alguma coisa. Eu preciso também conhecer o que eu gosto de chamar de engenharia de conteúdo. Isso. Perfeito. É o alimento disso, Exato. E eu posso aqui fazer né, um depoimento que, para mim, as referências em construção de engenharia de conteúdo no Brasil é o MT, com o desembargador Saboia, com o Vinícius, né? Inclusive, foi com eles que eu aprendi essa parte, né? Então, assim, é um casamento, né? Eu sempre costumo falar, a alucinação, ela se esvai, vai embora quando você tem os dois principais contextos, conteúdo e instrução. Sim. Só para complementar, nas trilhas, né? Desembargador Saboia também estará comigo aqui, né? Na verdade, eu estarei com o desembargador Saboia, que eu falo que é a referência nossa hoje de inteligência artificial. Desembargador Saboia, desembargador Lídio, lá do nosso tribunal, eu brinco, por onde eles passam, eles eram os gabinetes. Então, não tem, é o que eu digo, é um caminho sem volta, né? O uso de forma segura, são programadores também, os dois nomes que eu citei, por onde passam, zeram os gabinetes, porque têm esse conhecimento, usam de forma ética, usam de forma segura, e o principal, compartilham o conhecimento. Acho que esse é o caminho. Elementar do conhecimento da educação, Sim, né? Isso. Gente, tá chegando no fim já o nosso episódio. Tá tão bom. Né? Tá divertido, né? Eu tô ficando mais sabida. Toda vez eu falo que em todos os episódios do iPod, sobretudo aqui na Central FIAGE, todo final eu saio com um recadinho de amor. Sabe Já tá convidado para dar aula com a gente. Não chama não que eu vou, hein? E eu tô saindo desse episódio cheia de recadinhos de amor aqui, ó, mais sabida do que nunca. Vamos então para um ping-pong final? Vamos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Uma palavra que define o momento atual da IA no judiciário. Necessidade. Coragem. Uma habilidade que todos aqui devem ter. Ser corajoso. Desenvolver ideias. Uma tecnologia que merece atenção nos próximos anos. Essa é pesada. Peguei pesado, não foi? Pegou pesado. Vai ser Porque difícil. tu tá unindo ali a IA com outras coisas. Eu acho que não diria uma tecnologia, diria um modo de agir. O grande desafio é unir a inteligência humana e se alimentando da capacidade de processamento da inteligência artificial. Eu estava pensando em algo nesse ponto também, né? A gente tem que... A preocupação, eu sei que é um ping-pong, desculpa, mas a preocupação tem que ser sempre o olhar humano. Eu gosto de ver a inteligência artificial tão somente como uma ferramenta que eu vou ter que aprender. Tenha ou não tenha medo, eu vou ter que aprender. É isso. Então, desenvolver essa habilidade de... Perder o medo Isso. e vir. Uma nova soft skill. Perfeito. O maior erro de quem está começando na IA. Utilizar sem saber o que é IA. Achar que sabe. Última. Completem a frase. O futuro da justiça será mais? Escalável. Dinâmico. Que lindo! Obrigada, senhores. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo, assim, por esse momento, por essa divisão, né? Essa troca, o compartilhar de conhecimentos. Foi um prazer enorme conhecer vocês.
tanto pelo WhatsApp quanto pessoalmente, né? Aham. E queria deixar aqui esse momentinho para... Tem alguma coisa que eu não perguntei que a gente quisesse dizer ainda? Na verdade, se você fosse perguntar, eu já percebi que você praticamente é uma IA, né? Você tem perguntas para tudo, mas eu vou deixar um recado para o pessoal, que eu costumo falar, é uma frase que eu uso como uma frase de motivação para que vocês entrem de verdade nesse mundo, né? Percam esse medo. E a frase que eu costumo sempre falar, eu falei ontem lá na nossa oficina, inclusive todos repetiram para gravar esse mantra. É uma frase que foi feita não pela IA, tá, Vinícius? Foi feita por mim, mas dando aula de IA, tá? E também verificando Olha o mantra, né? e vendo o quanto ela me ajuda, tanto na minha vida profissional como pessoal. Que é a seguinte, a minha vida, Mônica, ela se resume ao saldo de tempo que resta de tudo que perco tempo durante o dia. Então eu utilizo inteligência artificial para não perder mais tempo e deixar de viver a vida como apenas um cumprimento de horário e viver a vida como Deus me deu para ser vivida. Isso. Só um minutinho. É só uma observação. Quem assistiu ao podcast com o JP vai se lembrar dessa referência aqui, tá? Depois eu mostro para vocês. Eu falo o seguinte, a preocupação nunca foi tão grande como hoje é pelo humano, mas a gente está esquecendo que é isso. A inteligência artificial, vou repetir o que eu sempre falo, apesar de não considerar só isso, ela só é uma ferramenta que vai agilizar o meu trabalho para que eu consiga ser mais humano. Máquina já somos, né? Pronto. Máquina já somos. A gente está tendo uma oportunidade de deixar de ser máquina, né? De fazer tarefas repetitivas, né? Eu brinco, né? Covardia, não vai para o céu o colega que bota um estagiário com fone transcrevendo a audiência. A gente faz isso todo dia e nem percebe. Né? A gente chega nas secretarias, as pessoas estão trabalhando com fone de ouvido, porque um não pode ouvir o outro, porque senão atrapalha. Quer dizer, a gente está deixando de ser humano. Né? As pessoas estão preferindo se relacionar, e aí eu digo com qualquer tipo de relacionamento, olhando para um celular do que conversando, como a gente está fazendo aqui. Né? Então, a preocupação, o olhar tem que ser esse. A inteligência artificial é como um avião. Eu morro de medo de avião, mas eu não deixo de voar porque eu preciso chegar rápido para poder viver o que eu vou viver lá, para poder viver o que a gente está vivendo aqui. Se eu não supero o medo e não venho de avião, eu não chego a tempo e perco a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conhecendo pessoalmente o Rodrigo, a Mônica. Então é isso. É uma ferramenta que me permite ser mais humano. É isso. Eu acho que mais do que uma aula, mais do que um podcast sobre IA, aqui praticamente é uma aula de coach, né? Filosofia. E eu adorei. Eu só não, tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a Central FIAGE, com certeza também adorou mais esse episódio. Então, mais uma vez, muito obrigada, senhores. E vamos embora trabalhar? Vamos embora, que ainda tem muita coisa pela frente. A gente não pode perder nadinha. Nem a gente e nem quem está acompanhando a Central FIAGE, porque a gente deixa você, que está aí, por dentro de tudo que está rolando nesse festival. Então, um cheiro para vocês tudinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.